Sua esposa deve ter ficado, eu nem sei se dizer que ela ficou brava é suficiente aqui. Eu pude ver o amor sumindo dos olhos dela. Eu sabia que não tinha como consertar aquilo. Como foi a sensação de ficar rico da noite para o dia? Funcionou muito bem. Isso te deixa mais ousado e confiante de que vai dar certo. Isso pelo menos deve ter sido um alívio, porque agora você não ia levar um tiro no joelho de algum gangster. Saiu daquela prensa. Quando secou, eu toquei e pensei, bingo, isso parece dinheiro novo. Eu não acredito. Li o livro, como mencionei antes, durante nossa conversa antes do programa. E eu simplesmente tem tantas coisas engraçadas ali que, teoricamente, você nunca conseguiria fazer hoje em dia. E tem tantas histórias ótimas aqui. E eu só quero dizer que deve ter sido meio difícil escrever um livro sobre todos os momentos em que você errou na vida, ou muitos deles. Provavelmente não é uma lista exaustiva. Muitos dos momentos em que você cometeu os maiores erros da sua vida. E eu não sei se eu conseguiria fazer isso. Eu não sei se eu gostaria de ser tão honesto comigo mesmo. Isso faz sentido? Faz total sentido. E eu também fiquei relutante no começo. Como você e eu estávamos conversando há pouco, é um fato amplamente conhecido que más decisões rendem histórias bem interessantes. Então houve muita conversa sobre isso com meu melhor amigo Mike, que sugeriu que a gente fizesse isso. E eu fiquei relutante, sabe? E parece que sombras longas são, sabe... Nossos pecados lançam sombras longas sobre nossas vidas, às vezes. E meu amigo Mike diz, mas você não pode se culpar por isso. Sem esses erros que cometemos, nossas vidas seriam um pouco mais do que um teatrinho de fantoches de papel. Ele diz que o nome que damos aos nossos erros é experiência. E se você conseguir aceitar isso, se perdoar, seguir em frente e aprender com isso, então talvez haja algo de catártico nisso. Essa foi a abordagem que adotamos. E claro... E foi meio catártico, simplesmente se abrir, se aceitar um pouco e dizer, sabe de uma coisa, a gente comete erros e segue em frente. Então... E pelo lado positivo, seus erros são divertidos. E é sobre isso que vamos falar hoje. Muito gentil da sua parte. Vamos tentar fazer isso acontecer. Sim. Me conte como você passou de basicamente um formado em escola de arte para, e estou exagerando um pouco, espero que não se importe, para um falsificador, para um vigarista por causa de um selo postal. Você basicamente mudou de rumo de uma hora para outra, ou por assim dizer, por causa de um selo postal. E esse foi o começo de toda essa história. Sim, foi minha primeira tentativa de falsificação. Depois da escola de arte, havia uma vaga de emprego em Ogden, Utah. Era uma agência de publicidade. Eles estavam procurando um diretor de arte. E eles disseram, não queremos ver nada além de um currículo. E eu pensei, bem, como vou me destacar entre os outros candidatos? Então, no currículo que enviei, eu disse, se você está lendo o meu currículo, isso é uma prova de que eu sei pensar fora da caixa, porque eu pintei à mão o selo postal com o qual ele foi enviado. E eles rapidamente pegaram o envelope e ficaram passando o dedo sobre ele, examinando. E eles disseram, nossa, o selo postal foi pintado à mão. Isso é realmente muito criativo. E de qualquer forma, isso fez meu currículo se destacar. E foi bem divertido. E eu consegui o emprego. Queremos esse criminoso na nossa equipe. Queremos esse cara agora mesmo. Ele acabou de economizar 14 centavos. Para quem não entende, eu também fiquei confuso no início. Como se desenha um selo postal? Mas a resposta é que não se deve fazer isso. Você vai ao correio, compra blocos de selos adesivos. Sei que quem tem mais de 40 anos vai perguntar, Jordan, você realmente está explicando isso? Muita gente com menos de 30 anos ouve esse programa e provavelmente nunca viu um selo postal colável, já que hoje todos são impressos. É isso mesmo. Quero dizer, nem lembro a última vez que recebi uma carta com um selo colado à mão que alguém colocou ali que não fosse, sabe, com código de barras ou alguma coisa assim. Você lambia, né, ou passava numa máquina. Isso foi há 40 anos, então Você lambia o selo, colava no envelope, escrevia tudo à mão. Era um mundo diferente naquela época. Você decidia, por exemplo, era uma bandeirinha americana com um canhão daqueles selos antigos de correspondência de primeira classe. Você basicamente desenhava aquilo tão bem que o correio olhava e dizia, isso é um selo, e enviava a carta assim mesmo. As máquinas, ou talvez o olho humano da época, simplesmente identificavam, isso é um selo, e entregavam a carta.
Então isso era como a prova de que você era um artista bom o bastante para fazer aquilo. Mas selos são tridimensionais, quero dizer, é difícil explicar. É um adesivo, então pelo menos a borda é 3D. Era só passar o dedo ou olhar para ver que aquilo foi desenhado. Ou você também fez isso? Eu desenhei isso também. Usei um pincel de Marta muito, muito fino. Aconteceu que, naquela época, o correio tinha parado de imprimir presidentes já falecidos nos selos postais. E esse selo em particular eu achei lindo. Eram essas borboletas exóticas. E eu olhei para ele e pensei, uau, quem quer que tenha desenhado isso fez um trabalho incrível. E eu quase quis recriá-lo eu mesmo. E pensei, bem, por que não? E na borda serrilhada pensei, se eu usar esse pincel de Marta bem fino e colocar só um toque de sombra de um lado e um toque de luz do outro. E então simplesmente duplicar com precisão, copiando linha por linha, pincelada por pincelada, usando esses pincéis de Marta bem pequenos. Levou várias horas, mas eu consegui e pensei, tomara que isso cause uma boa impressão em quem vir. E aparentemente causou. Então eu consegui o emprego. Fiquei muito feliz. Certo, então não é realmente um bom retorno sobre o investimento de tempo se você só está tentando economizar no envio, mas é um ótimo retorno sobre o investimento de tempo se você está tentando conseguir um emprego, que era o que você estava fazendo, tentando conseguir um emprego. Correto. Hoje em dia, se isso acontecesse, alguém chamaria o serviço secreto e isso acabaria com sua busca por emprego, pois você iria para a cadeia. Naquela época, eles provavelmente só pensaram, esse garotinho esperto, esse moleque esperto, ele desenhou o selo ali, isso é um crime grave, mas tudo bem, estamos realmente dispostos a relevar isso. Certo. Fico feliz que eles tenham relevado se não passou pela análise deles, mas eu não sei. Sabe, se você vê 1000 correspondências em um dia, acho que você só passa adiante e é isso mesmo, com certeza. Com certeza. Acho que a carta de confissão no envelope teria te colocado em apuros. Verdade. Verdade mesmo. Beleza, então você precisava se destacar e desenhar o selo ali. E depois disso, fazer coisas assim, falsificar ou forjar coisas, ficou mais fácil? Ou foi só uma vez mesmo? Agora eu trabalho nessa empresa, não tenho intenção de fazer isso de novo. Eu realmente não estava planejando fazer isso de novo até que eu abri meu próprio negócio e pensei, beleza, quero abrir meu próprio estúdio. Aquele pequeno estúdio de design gráfico, na verdade, foi um sucesso galopante desde o momento em que abriu. Consegui alguns clientes grandes e eles gostaram do fato de poderem lidar diretamente comigo como designer, sem precisar passar, você sabe, por uma cadeia de pessoas. E foi uma escola de negócios que foi um dos meus primeiros grandes clientes e eles tinham um escritório em Ogden. Eles também tinham outra escola em Provo. E o trabalho que eu estava fazendo para os folhetos chamou a atenção do escritório deles em Nova York, que era a sede do que, acho eu, era uma rede nacional dessas pequenas faculdades. Não vou mencionar o nome porque não quero colocar ninguém em apuros. Claro, especialmente a mim mesmo. Especialmente você mesmo. Eu ia dizer especialmente você mesmo, sem brincadeira. Ele disse, gostamos muito da sua abordagem de design, está valorizando nossa escola, e pensei, ótimo. E ele disse, gostaríamos que você fizesse o design do folheto que usamos em todo o país. E eu pensei, isso vai ser ótimo, porque nós também tínhamos uma pequena gráfica. E eu pensei, isso vai garantir meu sucesso como designer, como impressor. E nós temos esse grande cliente que vai nos sustentar por muito tempo. O problema foi que isso consumiu todo o dinheiro, todo o crédito que eu tinha para abrir o estúdio, montar a gráfica, comprar equipamentos de composição e coisas assim. Então eu tive que encontrar uma fonte externa para financiar isso. E eu chamo de Shylock. Enfim. Tenho quase certeza de que isso não se pode mais dizer. Vou deixar passar. Me desculpe. 90% de certeza, é isso. Estou 90% certo de que isso é visto como um estereótipo antissemita hoje. Mas não te culpo porque já ouvi muito. É o termo usado para agiotas. Esse é o nome. Certo? Então mudamos isso no livro para Tommy the Shark, que eu considerava meu, aquela palavra que você disse. Não vou mais usá-la, porque é meio engraçado. Eu quero ser respeitoso.
Claro, então eu fui até um agiota e peguei emprestado com uma taxa de juros abusiva, $10.000, que naquela época, você sabe, considerando que, sabe, que ano foi esse? Isso foi em 1984. Vou fazer um cálculo de inflação sobre isso. 1984, $10.000 de 1984, isso dá 30 mil na moeda de hoje. Então isso é um salário anual para alguém que ganha, digamos, salário mínimo. Então isso é muito dinheiro. Isso era muito dinheiro. Dando um jeito nisso. Mas eu pensei, ok, só preciso disso por 30 dias, então tudo bem, eu vou pagar. E eu vou ficar bem porque isso vai ser ótimo. Quero dizer, é uma empresa nacional. Eles vão pagar as contas e tudo mais. E eu coloquei meu coração e alma nisso. Quero dizer, esse material tinha dobras extraordinárias. Tinha hot stamping. Tinha relevo seco. O logotipo ficou incrível. Tudo. E eu estava... Isso foi antes da época em que, sabe, você podia enviar coisas por fax. O fax era meio rudimentar. Quero dizer, era complicado. Então eu mandava para ele a RTE em traço dizendo, essa é o tipo de foto, é aqui que mostramos isso para os alunos. E eles diziam, ótimo, ótimo, está lindo, adoramos a composição, adoramos o layout, isso vai ficar ótimo. O que eu não previ, porque eu estava tentando pensar em nível nacional, era que eu achava que o dinheiro de todo mundo valia igual. E havia uma garota negra muito, muito bonita, que era uma das estudantes na foto, e um rapaz asiático, musculoso, bem definido, que também era muito atraente. Quero dizer, essas pessoas tinham porte de modelo e nós as usamos no ensaio fotográfico disso. Infelizmente, o senhor em Nova York, ele era um judeu, o que me surpreendeu porque, sabe... Ele disse, não posso aceitar isso. Foi depois que já tinha sido impresso. Ele pergunta, por que não pode? Eu respondi, você aprovou tudo. E ele disse, porque você colocou a droga de um chinês e a palavra com N no meu folheto. Poxa, eu disse, me desculpe. Eu disse, espera, 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 sabe? E comecei a recuar feito louco. Ele disse, não, ele disse, nós tentamos manter nossa clientela, sabe? Um nível acima desse tipo de gente. E ele disse, você praticamente escancarou as portas. E é tipo, bem, eu disse com todo o respeito. Quer dizer, você sendo da fé judaica, e isso despertou algo nele que ele disse, então agora você está me chamando, ele disse, de judeuzinho. E eu disse, eu não usei esse termo. Eu disse, sabe, eu disse, estou tentando ser o mais delicado possível aqui, certo? E ele disse, sabe de uma coisa? A conversa acabou, não vou te pagar nem aceitar esses folhetos. E eu fiquei perplexo, fiquei pasmo e não sabia o que fazer. E eu pensei, acho que não havia súplica nem nada que eu pudesse fazer para salvar isso. E como é que eu vou pagar esse agiota que estava sendo muito ameaçador? Me ameaçando de forma muito séria. E eu pensei, talvez eu tenha acabado de afundar meu barco. Então eu pensei, como posso pensar fora da caixa? E eu pensei, ok, lembra daquele selo postal? Sabe, aquilo foi esperto. E aquilo foi pensar fora da caixa. E eu vou dizer, ser esperto não impede você de fazer coisas que são estúpidas. O que isso faz é permitir que você cometa formas mais grandiosas de estupidez, que foi o que eu fiz ao pensar que poderia recriar um selo postal. Quero dizer, o que é o dinheiro além de papel e tinta? E eu conheço os fundamentos da impressão. Eu conheço você sabe, os meios para fazer isso. Eu conheço papel, eu conheço design. E, de repente, isso parecia a ideia mais brilhante que eu poderia ter tido para resolver um problema. Sabe, eu vou dizer que é um pouco surpreendente ouvir como esse homem reagiu, porque você está certo. Muita gente está se encolhendo de vergonha agora. Também sou de origem judaica, então acho que posso falar sobre isso sem ofender metade do planeta. Normalmente, bem, antes de tudo, mesmo na era dos direitos civis, judeus e pessoas negras afro-americanos ficaram lado a lado durante aquele movimento em grande parte. Então é um pouco mais surpreendente.
Quando falam de um velho branco, você pensa que pode haver racismo por questões de geração. Mas quando você ouve falar de um velho judeu, você imagina que a chance de ele ser um pouco mais tolerante é maior, você pensaria. E também Nova York, o cara de Nova York normalmente é ainda mais liberal. Eu concordo. É surpreendente que ele tenha reagido desse jeito. Ele parece ser, sabe, um cara meio babaca. Ele não é uma boa pessoa. Meio babaca. Ele era. Meio babaca. É. Só uma observação para quem está se perguntando, pois sua suposição de que ele seria mais tolerante era razoável. Eu teria pensado o mesmo. Um cara judeu mais velho, ele vai adorar isso. Ainda mais porque ele aprovou tudo. Mas bem, eu não vi o chinês na capa porque você enviou pra ele, uma descrição escrita ou algo assim do folheto. Caramba. Então esse agiota, como você conhece alguém assim em primeiro lugar? Porque você não parece ser esse tipo de cara. Primeiro de tudo, você não é mormon, certo? Correto. Então não parece que mormons e agiotas frequentam os mesmos lugares? Isso é muito verdade. E eu sou completamente mormon. Está entrelaçado no meu ser. É impossível para mim abandonar minha identidade mormon. Então, o que eu fiz ao decidir imprimir dinheiro para resolver esse problema foi uma contradição performativa. Eu sei que isso ia contra minha fé, minhas crenças pessoais e meu próprio núcleo interior. Mas eu também sabia que, eu tenho uma família pela qual sou responsável e preciso usar todos os meus recursos para resolver esse problema. Então eu pensei, é isso que eu tenho que fazer, eu falo sério. Era como se a minha bússola moral estivesse perdida em uma fábrica de ímãs. Quero dizer, eu não sabia para onde ir naquele momento. Desespero. Mas o agiota, como você conheceu esse cara? Você não sai perguntando se alguém conhece quem empreste muito dinheiro a juros altíssimos. Como encontra alguém assim? Alguém te indicou ele ou você cresceu com esse cara? De onde saiu esse cara? Sim, um dos meus melhores amigos do ensino médio abriu uma pequena empresa de impressão de camisetas. E eu estava conversando com ele e ele disse, sabe o que eu fiz para começar meu negócio de camisetas? Ele disse, tem um cara chamado Tommy e ele é um cara durão, ele é bem ameaçador. E ele vai te cobrar os olhos da cara de juros e vai te assustar até a morte. Mas ele tem o dinheiro e vai te emprestar se você conseguir, passar no teste dele. E ele diz, eu posso te recomendar. E eu digo, ótimo, é isso que eu quero fazer. Então, de qualquer forma, foi uma coisa de indicação. Nós nos encontramos, conversamos e ele disse, eu vou te emprestar o dinheiro. E ele emprestou mesmo. E onde você o conheceu? Eu sei que você o conheceu em um lugar onde talvez poucos mormons frequentem. Ou vão, não sei. Não, eles não frequentam. Sim, essa é a contradição. Ele queria se encontrar em Salt Lake City em um bar de striptease perto do aeroporto. E eu disse, sério? Quer dizer, eu nunca tinha entrado em um bar de striptease e não sabia o que esperar. E não era tão barulhento quanto são hoje em dia, provavelmente, mas eles tinham um certo padrão. Mas enfim, nós nos conhecemos em um bar de striptease, onde ele escolheu conduzir os negócios. Esse era o escritório dele. E na época, eu não entendia isso de jeito nenhum. Como é mencionado no livro, ele realmente não prestava atenção nas strippers, nem observava nada. Ele só tomava uma cerveja. Eu estava tomando Coca-Cola por causa da minha, criação. E ele escolheu aquele lugar porque era onde ele podia ler as pessoas. Ele queria, te analisar porque você estava distraído. E ele estava procurando sinais de linguagem corporal, de confiança, de qualquer coisa assim. Queria saber, queria poder perguntar para ele. Mas enfim, era lá que ele escolhia fazer negócios toda vez que a gente se encontrava. Essa é uma ideia interessante, porque se ele está indo para reuniões onde ele tem que decidir se alguém é basicamente digno de crédito, certo? Ele não consegue fazer uma checagem de antecedentes e de crédito como a do JP Morgan Chase nas pessoas que estão entrando. Ele tem poucas informações e as pessoas podem mascará-las se esforçarem muito. Mas se houver muitas mulheres nuas por perto, talvez seja mais difícil, pois a pessoa fica com menos margem para mascarar esse tipo de informação, seja lá o que ele esteja procurando. Isso é interessante. Isso foi muito bem colocado. Sim, isso é uma estratégia fascinante, né? Porque caso contrário, onde você faria esse tipo de coisa?
Você teria que fazer muito mais trabalho para descobrir se alguém era um risco de crédito do que apenas observá-lo. Então isso é interessante. Eu também queria poder perguntar isso para ele, mas tenho certeza de que a gente vai chegar nisso daqui a pouco. Acho que você nem precisava se preocupar em encontrar caras da igreja num clube de striptease, mas vai saber? Você nunca sabe mesmo. Mas pelo menos nada seria dito. Certo. Ninguém diria nada. Eu não te vi lá. Não, eu estava fora da cidade a trabalho. Então ele te empresta esse dinheiro. Ele simplesmente te dá um monte de dinheiro em espécie. Como isso funciona? Ele me deu um cheque. E eu levei ao banco. Mas ele esperava dinheiro em espécie quando eu devolvesse o empréstimo dele. Então eu pensei, ok, tudo bem. Isso aí já é um pouco de lavagem de dinheiro, provavelmente, né? Se ele te paga com um cheque e isso é uma despesa de negócio, e você paga ele de volta em dinheiro vivo e esse dinheiro simplesmente desaparece. Ok, ele tinha outra jogada ali funcionando, com certeza. De fato tinha. Uau. Ok. Então esse cara, o cara de Nova York, o cara racista, ele não te paga pelos folhetos. Agora você pegou um empréstimo com um agiota que é, o quê? 10%. Qual era a taxa de juros? Tipo 10%, algo assim. Era 10% ao mês, uau. Então, Nossa Senhora... Então isso dá cerca de 120%, acho. Nossa Senhora, isso é tão... E agora você não tem esperança de receber de volta a essa altura. Certo. E eu estava vivendo bem apertado, já que você sabe, eu tinha acabado de começar meu negócio, alguns meses antes. Então eu entrei em pânico. E de repente me veio essa ideia de que, bom, eu sei tudo sobre papel, eu sei sobre tinta, eu sei sobre design. Posso imprimir dinheiro. Dinheiro é só papel e tinta. E por que eu mesmo não posso simplesmente fazer isso? Sabe, foi tipo uma cartada desesperada. Mas não dá pra comprar o papel onde o dinheiro é impresso, né? Esse papel não é especial. Ele é produzido pela empresa Crane e eles só vendem esse papel para o Tesouro dos Estados Unidos. Mas eles... E tem algumas fibras de seda. Quero dizer, até a composição do papel é diferente para garantir a durabilidade. Tem fibras de seda e coisas assim. E pensei, ok, não consigo pôr as mãos em nada disso. Mas a Crane vende para gráficas, para papel timbrado e afins. E eles têm um papel chamado 100% algodão, não tem polpa de madeira. São só fibras de algodão e por isso a sensação é a mesma. E tem a mesma sensação tátil que uma cédula. E é um pouco mais caro. E aconteceu que eu estava fazendo um papel timbrado para um advogado. E ele tinha pedido que fosse em papel 100% algodão. E eu pensei, perfeito. Eu tenho algumas resmas disso e vou usar para pelo menos ver se isso funciona. Então minha querida esposa e meus filhos iam viajar para acampar com os pais dela. Fui convidado, mas recusei porque tinha muitos prazos a cumprir. Coloquei a placa de fechado e avisei a todos que estávamos de férias em uma viagem de acampamento. E então fui trabalhar para ver se eu não conseguia produzir, pelo menos tentar. Então o papel era branco. E eu pensei, mas eu posso imprimir a cor de fundo do dinheiro? Tenho bom olho para cores e consigo igualar perfeitamente. E eu fui trabalhar misturando as tintas e imprimi uma cor de fundo sólida, cobrindo toda a folha igual a do dinheiro. E funcionou. E então, de repente, eu fiquei um pouco esperançoso. Eu pensei, bom, agora eu tenho o papel, exceto que, quando olhei para essas notas, elas têm esses fios de seda vermelhos e azuis passando por elas. Certo. As notas verdadeiras têm aqueles fiozinhos, tipo cabelinhos. Basicamente. Isso, cabelinhos. Então pensei, se imprimir o fundo, por que não imprimir os cabelinhos também? Então eu fui para o câmara escura, tínhamos um pedacinho de carpete preto e eu puxei algumas fibras dele, coloquei na minha câmera gráfica e reduzi para 25%, que era o menor tamanho possível naquela época. Isso foi antes dos computadores. E eu fotografei elas, fiz uma chapa. E eu pensei, beleza, se eu imprimir isso em vermelho e depois virar de cabeça para baixo e imprimir ao contrário em azul, sabe? Vamos ver o que acontece. Funcionou perfeitamente. E eu pensei, beleza. Então agora o medo estava meio que evaporando porque eu estava me deixando levar pela criatividade. Vou dizer o seguinte, a essência da criatividade e do crime são ambas baseadas na incerteza.
E quanto mais você se afasta da incerteza, mais você entra em um reino de medo. E eu vou falar sobre isso mais tarde, porque você está entrando no reino do risco, acho que é isso que estou dizendo. E sim, eu adoraria ouvir mais sobre isso, porque, bem, deixa eu voltar um pouco primeiro. Quando conseguiu fazer funcionar, deve ter ficado muito empolgado, pois sei como é realizar algo inédito. Você tinha essa teoria, e ninguém nunca tinha feito isso antes. Você não só pesquisou, mas descobriu sozinho e fez funcionar. Você fica eufórico, já sentiu isso? Tipo, meu Deus, é isso, vou conseguir. Isso foi muito perspicaz da sua parte, porque isso expulsou todo o medo. De repente, eu tinha algo nas mãos aqui, uma obra-prima nas mãos, pelo menos na minha opinião. Agora, o meu lado criativo simplesmente assumiu o controle. É como aliviar uma coceira criativa. Ok, vamos ver o que podemos fazer aqui. Então agora, sabe, como é que eu posso reproduzir isso? Eu tinha essa câmera gráfica, então pensei, vou usar a técnica fotográfica, sabe, o máximo que eu puder. Exceto que, olhando para a esgravação detalhada do papel moeda, pensei, uau, eles tornam isso realmente difícil porque há muitos detalhes nisso. E eu percebi que toda vez que tento fotografar isso, só consigo segurar um ponto de sombra na área de destaque se eu, sabe, superexpor, mas eu preciso subexpor. Então comecei a fazer pequenas máscaras para colocar sobre o rosto de Andrew Jackson. Assim eu podia superexpor uma parte e subexpor a outra. Entendi. E pouco a pouco é tipo, caramba, funciona. Isso ficou perfeito. E eu consegui as pequenas fibras. Consegui a tinta preta. A qualidade da impressão é excelente. E eu pensei, caramba, mas não tem o mesmo toque. O que está faltando? Consegui o papel. Eu consegui o... É como papel moeda. Notas novas têm toque de lixa bem fina. Lixa. E aconteceu que um dos meus clientes era joalheiro. Ela era dona de uma joalheria e oferecia limpeza gratuita de anéis de diamante, algo que mencionou para mim um dia quando estive lá. Perguntei o que era isso. E ela disse, é com isso que eu limpo os anéis, tem esse acessório de vácuo e um polidor e ele remove todo o resíduo. E eu separo tudo e encontro pequenos pedaços de ouro, diamantes e outras coisas. Eu uso o ouro para consertar fissuras nos anéis e coisas assim, mas o pó de diamante são só diamantes moídos. E eu pensei, por algum motivo, eu simplesmente pensei nisso e achei que não iria dissolver se eu misturasse na tinta, porque são minúsculas partículas de pó de diamante. Certo, é tão fino que não deve entupir minha prensa. Perguntei, o que você faz com isso? Ela disse que joga fora e perguntou se eu queria. Respondi que sim. Perguntei se ela se importava e ela disse para pegar quanto quisesse. Então, de qualquer forma, peguei esse saquinho de pó de diamante, levei de volta, coloquei na tinta, mexi tudo. Pensei, vamos ver o que acontece porque é tão fino. É como talco de bebê, mas não dissolvia. Então isso não afetou a tinta, né? A intensidade, o valor da cor da tinta. Claro, sim. Não absorveria nada. Só ficaria coberto com a tinta e seria isso para sempre. Sim, em qualquer tipo de empreendimento criativo, você sempre procura aquela área que cria a mágica. E aquele pó de diamante era o pequeno detalhe que fazia a mágica acontecer. O resultado saía daquela prensa. Quando secou, eu toquei e pensei, bingo, isso parece dinheiro novo. Eu não acredito. Uau! Eu consigo definitivamente entender o que você quer dizer quando a criatividade toma conta, impulsiona, e isso dá lugar à empolgação, que afasta o medo. Porque agora você não está tremendo pensando, meu Deus, e se a polícia me encontrar? Você só está pensando, uau, isso parece uma nota de $20 de verdade. Isso parece e tem o toque de uma nota de $20 de verdade. Eu tenho uma obra-prima nas mãos. De forma criativa. Estava realmente empolgado. O problema era, como vou colocar isso em circulação agora? Percebi que preciso cauterizar minha consciência de algum modo. Ao cauterizar minha consciência, pensei, como vou esconder minha ansiedade? Isso é muito difícil se você cresceu sendo o garoto mormon loiro a vida toda. E agora, de repente, você não é só uma criança travessa. Você é um pecador de primeira categoria. Você está fazendo algo, sim, que passou dos limites. Essa não foi sua primeira tentativa de falsificação. O que é essa história de boletins que você criava para amigos como se fosse um negócio antigamente? Quero ouvir porque acho engraçado.
Você sabe, é claro que nunca pensaria em fazer isso como adulto, exceto pelo fato de que acabou usando suas habilidades artísticas para o lado sombrio um pouco quando era adolescente também. Bem, é isso mesmo. Minha mãe tinha 46 anos quando eu nasci. Então, basicamente, fui criado por alguém da geração dos avós dos outros garotos. Claro, bem, caligrafia era muito importante naquela época. E minha mãe, que também era professora, sempre foi muito rigorosa ao nos ensinar a ter uma caligrafia realmente boa. Bem, aconteceu que a minha caligrafia combinava com o estilo de caligrafia da geração anterior. Então, tendo crescido em Ogden, Utah, que é uma cidade de esqui, a gente queria ir esquiar toda vez que tinha uma oportunidade. Isso significava que precisávamos matar aula. Então, eu conseguia escrever bilhetes de desculpa muito bem feitos, que pareciam realmente ter sido escritos pelos pais de alguém, porque crianças dessa geração não escrevem com esse tipo de caligrafia. Então eu pensei, bom, isso é fácil. Sabe, posso escrever, por favor, desculpem a ausência do meu filho Ralph na escola. Ele tem consulta no dentista ou médica, algo assim. E funcionou. E logo, crianças que eu nem conhecia começaram a vir até mim pedindo bilhetes de justificativa. Preciso matar a aula, esquiar ou fazer qualquer coisa. E de qualquer forma, funcionou muito bem. O problema era que eu e meus amigos matávamos tanta aula que ficaríamos de castigo para sempre se não melhorássemos as notas. Certo? Então a gente não pode... Além disso, ninguém tem os dentes tão limpos assim, né? Certo? Ah, fala sério. Eu fui ao dentista 4 vezes só este mês. Exatamente isso. Então agora as notas estão caindo e como a gente vai resolver isso? E eu pensei, bom, se eu consigo falsificar esses bilhetes de justificativa, quão difícil seria falsificar um boletim escolar? Sabe, um pouco de papel e tinta de novo aqui. Então é isso. Então eu comecei a fabricar boletins escolares para meus amigos problemáticos. E eu vendia, sabe, eu dizia, ei, por $1 eu te arranjo a desculpa para você entrar e sair da aula. Mas aí eu vou ter que cobrar $5. E isso já era uma boa grana. Isso te dava um dia de detenção, $15. Espera, na verdade não. É mais do que isso. Que ano foi isso? Isso foi em 1967, 68. Estou fazendo o cálculo da inflação disso agora mesmo. Por que não? Quanto? Ok, você disse $5 por um boletim, isso dá $47. Caramba! Então isso te dava um passe de esqui naquela época. E de qualquer forma valia a pena, sabe? E os estudantes mais abastados da turma vinham e diziam, ok, eu preciso de um boletim. E eu dizia, tudo bem, mas vai te custar $1, porque precisamos da assinatura dos seus pais no seu boletim verdadeiro com um bilhete dizendo, prometo que meu filho vai melhorar. E sabe, era um pequeno negócio. Certamente me dava dinheiro para encontros no fim de semana, então eu estava feliz e funcionou muito bem até que um dos alunos me dedurou. E a partir desse momento eu vivia indo para a sala do diretor. Estava realmente encrencado, era um problema sério. Pois é. Eu não consigo imaginar. Deve ter sido algo realmente sério, porque você não só estava falsificando bilhetes para tirar as pessoas da escola, como também estava falsificando boletins escolares falsos. Você ainda falsifica as assinaturas dos pais nos boletins de verdade para fingir que eles viram. Isso é a definição de uma bola de neve, né? E aí você cria um problema que gera outro, e de repente você já está completamente enrolado. Era só uma questão de tempo até você ser pego, com certeza. É verdade. Mas quando você é tão jovem, não tem a capacidade de avaliar riscos do jeito que faz quando a vida te dá mais experiência. Então, para mim, era só muita diversão criativa, eu acho. Então, tendo crescido como Mormon, tudo que eu realmente sei sobre a igreja Mormon, bem, eu sei algumas coisinhas aqui e ali. Muitas pessoas loiras, muita gente se casando quando você tem, sei lá, uns 20 anos e tendo um monte de filhos. Um monte de filhos? E a missão, onde eu encontro jovens mormons no meio de lugares onde, sinceramente, turistas normalmente não deveriam ir. Eles ficam na esquina com uma placa em albanês dizendo aulas de inglês grátis. Fico pensando, o que fazem aqui? Você fez uma dessas? Sim, eu fiz. Eu fui para o Brasil. Legal. E eu resumi um pouco da experiência, sabe, do que foi aquilo. Sim, eles te dão
um curso intensivo no idioma e esperam que você vá ganhando mais fluência conforme o tempo passa e, sabe, foi ótimo. Mas quando você chega num país estrangeiro e é simplesmente deixado lá, lembro que destaquei no livro que parece que todos falam ao mesmo tempo. E sabe, eu senti como se eles soassem como um monte de papagaios cujos biscoitos tinham sido misturados com metanfetamina. Quero dizer, era como se eu não conseguisse entender ninguém. Mas enfim. Acho que até brasileiros se sentem assim. Preciso checar minha caixa de entrada depois, deve estar cheia de mensagens interessantes de pessoas de várias religiões e nacionalidades. Então, quanto tempo duram as missões? São 2 anos? 2 anos, é. Uau! Os Mormons sentem a fé deles muito intensamente. E sabe, crescendo, quero dizer, é como se você fosse à igreja no domingo e só saísse de lá na terça-feira. Quero dizer, é uma parte muito importante da sua vida. E sabe, eu tinha me iludido achando que sim, eu era só um garoto mormon loiro comum. Mas tem algo sobre o rigor da religião que às vezes atrai algumas pessoas e elas gostam de conformidade e gostam de seguir as regras. Mas eu sempre fui um pouco rebelde, acho. Então, é mesmo? Então eu meio que fui contra, resisti um pouco a isso. Mas eu fui muito, muito dedicado durante os 2 anos em que estive no Brasil. Deve ter sido um verdadeiro choque sair de Ogden, Utah. Nunca estive lá, mas posso imaginar como é uma cidade média em Utah comparada a São Paulo. É que na época eu acho que tinha 7 milhões de pessoas, certo? Provavelmente agora é 3 vezes maior. Mas é um lugar que ao ver fotos de satélite ou no YouTube você pensa, isso é puro caos. Ogden, Utah faz Ogden, Utah parecer uma vila rural de fazendeiros. Quero dizer, só a diferença de tamanho, o trânsito, a qualidade do ar e a música. Quero dizer, deve ser, não consigo imaginar algo mais diferente. Ogden, Utah e São Paulo, Brasil. Isso é muito perspicaz da sua parte. Foi exatamente isso. Foi um grande choque cultural. Mas, e eu pensei, sabe, é tão rígido a forma como tudo é organizado. É como estar no exército. Você se pergunta se esses 2 anos incríveis vão terminar algum dia. Passei por um momento em que realmente lutei comigo mesmo, questionando se faria diferença aqui. E eu destaquei isso no livro. Meu companheiro, designa um companheiro para você com quem fica o tempo todo. Quero dizer, você praticamente se sente como um gêmeo siamês. Você nunca tem um momento sozinho, a não ser que vá ao banheiro. Mas tínhamos tido um dia difícil, sabe, conversando com as pessoas. Estávamos voltando para casa a pé. Era tarde da noite e uma chuva leve caía. Eu disse, vamos entrar nesse barzinho de bairro, tomar um chocolate quente ou algo assim para animar. E quando eu estava lá, esse jovem negro, ele devia ter uns 20 e poucos anos. Ele estava descalço, só de bermuda e com um balde de caranguejos. E ele queria vender esses caranguejos para o dono desse pequeno bar de bairro. Ele colocou o graveto no balde, um caranguejo agarrou e ele balançou dizendo, olha como meus caranguejos estão frescos. E claro, ele estava falando em português. E então me dei conta quando ele dizia, esses caranguejos são frescos, eu pensei, eu entendo o que ele está dizendo. Aos poucos, a barreira do idioma foi desaparecendo. E todo mundo no bar estava aplaudindo esse pequeno show de circo improvisado de um homem só. E nós estávamos rindo, e o dono saiu e lhe deu um aperto de mão, mostrando que uma transação havia sido feita. Todo mundo estava aplaudindo. Eu pensei, não posso ter uma experiência como essa nos Estados Unidos. Quero dizer, estou olhando para as ruas de paralelepípedos que estão molhadas e brilhantes e para o halo dos postes de luz, e eu pensei, isso é mágico. E eu tenho que abraçar tudo o que é diferente da minha cultura e mergulhar de cabeça nessa cultura. E foi extremamente estimulante, e isso fez toda a diferença do mundo para mim. E então eu aproveitei cada momento depois disso. Imagino que, como artista, é valioso receber muitos estímulos novos, é valioso para a sua mente. É verdade mesmo. Isso é tão verdade. E então agora eu estava absorvendo todas essas experiências feito uma esponja, porque eu queria. Isso completamente, sabe, como mencionei no livro, não sei se aprofundou meu compromisso com minha fé. Aprofundou meu compromisso com a própria vida.
E certamente me fez valorizar mais outras culturas, outras raças, sabe? Porque, no fim das contas, todos nós somos feitos do mesmo tecido, só com experiências diferentes. E me parece que aumentamos nossa inteligência se aprendermos a olhar para a vida não apenas do nosso próprio ponto de vista limitado, mas também do ponto de vista de outra cultura. Assim, conseguimos uma perspectiva mais ampla. Sim, cara, concordo totalmente. Me esforço para não falar de viagens, pois há muitos outros assuntos para conversar com você. Adoro tudo o que diz, faz muito sentido. E eu não poderia recomendar viajar mais do que já recomendo. Eu acho que realmente muda a vida das pessoas quando você fica em algum lugar por um longo período de tempo. Sabe, você não está lá só por uma semana, você não está em um hotel. Você anda pelo mercado, observa alguém vendendo caranguejos e aprende o idioma, absorvendo as nuances culturais. 2 anos em um lugar assim é tempo suficiente para você realmente absorver muitas nuances, muito do idioma e muita cultura. Então, tudo bem. Então, eu posso ver que você é alguém que entende a diferença entre viajar pelo mundo e fazer turismo. Dá para perceber só pela sua atitude. Sim, você é. Obrigado. Eu já morei em muitos lugares por 1 ano, 10 meses, sei lá, até vários meses. Acontece uma grande mudança depois de, talvez seja difícil pra mim dizer exatamente, mas 4, 5, 6 semanas, 2 meses, 3 meses. Depende da pessoa e do lugar, mas chega um momento em que você pensa, beleza, agora moro aqui. Não é mais tipo, quando chego em casa preciso lembrar de lavar o cobertor. Essas coisas somem. Depois de alguns meses você começa a pensar na outra língua. E aí, é como se você estivesse acelerando nesse novo tipo de entendimento. Beleza, então você tem todas essas notas. Você fez elas. Você está bem satisfeito com o produto. Você ficou na sua gráfica enquanto sua família estava acampando, ou, sei lá, preparando a tinta certa e o papel certo. Mas as notas não estão impecáveis e sem uso? Isso não parece suspeito? Certo. E eu queria que elas parecessem que já tinham circulado, claro. Então eu pensei, eu costumava dizer, sabe, eu preciso de um dinheiro para gastar por aí, sabe, quando você sai para algum lugar. Então eu pensei, sabe de uma coisa? Vou só amassar elas, enfiar nos meus sapatos e andar por aí em cima delas. E é impressionante como isso deu a elas aquele aparência bem gasta de nota em circulação. Isso é engraçado. Ok, isso é ótimo. Mas como eu disse, eu tive que ignorar minha consciência, mas eu nunca tinha tido nenhuma experiência real além do ensino médio, quando falsificava boletins de ser um cara mau. E eu pensei, como eu vou disfarçar a ansiedade? Como eu vou lavar esse dinheiro? Eu não fazia ideia, mas eu tinha todo esse dinheiro que podia ser gasto. Eu acho que sim. Então eu tive que tentar, mas eu estava ansioso, eu estava suando. Entrei numa farmácia pequena, daquelas de bairro. Naquela época existiam lojinhas de esquina. E eu pensei, vou me entregar só porque estou tão ansioso. E eu olhei em volta, estendi a mão, peguei uma caixa de absorventes internos e levei até o balcão. A moça notou meu nervosismo e perguntou se eu estava bem. Eu disse, é tão constrangedor comprar algo assim, especialmente na frente de uma moça tão bonita como você. Eu não quero que você pense que eu sou esquisito, que fique imaginando o que eu vou fazer com isso. Como homem, o que eu vou fazer com essas coisas. Ela disse, não, é para sua mãe ou sua namorada, ou algo assim. Eu disse, é. E ela disse, vamos colocar isso num saquinho marrom. Será nosso segredo. Ela riu como se eu fosse aquele cara tímido. E ela me devolveu o troco. Então, pelo resto do dia, eu fiquei andando por aí comprando absorventes internos. Você tem 40 caixas de absorventes internos no escritório? Eu tenho 40 absorventes, 40 caixas de absorventes internos e eu levei eles para casa. E quando minha esposa chegou em casa e descobriu, ela pensou, que diabos é isso? Eu disse, lembra quando você me fez ir ao 7-Eleven de madrugada porque precisava de uma daquelas caixas? Só não queria que isso se repetisse. Ela disse, desculpa por você ter ficado traumatizado com isso. Suprimento vitalício. Sim. Mas como mencionei, a essência da criatividade e do crime está baseada na incerteza. E quanto mais você se afasta da incerteza, mais você entra no campo do risco. E isso é assustador em certo nível, mas em outro nível se torna muito revigorante, até mesmo estimulante. E foi isso que eu descobri. Quanto mais eu me acostumava com isso, percebi. Como eu explico isso?
Então, depois que comprei um monte de absorventes internos e funcionou muito bem, isso meio que te deixa mais confiante. Você confia que isso vai funcionar. E então agora você começa a diversificar e tentar caminhos diferentes. E eu me lembro distintamente, sempre havia essa sensação de que a qualquer segundo algo poderia acontecer. Você podia ser desmascarado ou algo assim. Bem, esse pouquinho de medo, esse pouquinho de... é muito estimulante, é muito revigorante. E isso libera muita adrenalina e é exaustivo. Mas quando você chega em casa, você cai em um sono profundo porque está tão exausto por causa de tudo isso, por causa da emoção. Mas aí, quando você acorda de manhã, percebe que você mal pode esperar para voltar e sentir isso de novo. Sentir essa estimulação, sentir esse risco, sentir a adrenalina correndo nas suas veias. E eu não percebia na época, mas estava lentamente ficando viciado na minha própria química corporal de adrenalina. Eu precisava daquela sensação, eu precisava daquela dose. E eu mal podia esperar para voltar a isso. Biblicamente, há uma passagem que diz duas coisas que Deus odeia. Uma é a língua mentirosa. Outras são os pés que se apressam em correr para o mal. Não percebi, mas estou começando a ter problemas nos pés. E eu estou vivendo exatamente o que Deus não quer que você viva. Curioso e irônico você literalmente colocar dinheiro nos pés só para parecer desgastado. E ainda aquele versículo da Bíblia. Não é à toa que isso estava na sua cabeça. Pés rápidos para o mal ou pisando em notas falsas de $20. Aliás, elas cheiravam a chulé? Você gastava dinheiro com cheiro de pé? Tenho certeza que sim. Mas dinheiro já tem um cheiro meio ruim de qualquer jeito. Tem mesmo. Tem sim. Consigo imaginar ela falando: o que é isso? Que cheiro é esse? E por que isso está meio úmido? Onde você estava guardando esse dinheiro? É engraçado imaginar. O cara está tão nervoso que sua até pelos bolsos. O dinheiro ficou todo encharcado. Meu Deus. E os números de série nas notas? Isso não precisaria de máquina diferente para fazer 10.001, 10.002, 10.003? Muito perspicaz. É isso mesmo. E eu não tinha uma máquina de numeração. Por que você teria? Porque eu não tinha utilidade para uma. Então, o que eu tive que fazer foi criar números de série. Eu ampliava uma amostra na minha câmera gráfica para 400% e desenhava precisamente, de forma nítida, esses números de série. Mas eu os imprimia 6 por página porque queria controlar a qualidade. Então eu queria algo pequeno, sabe? Tudo o que eu precisava para resolver esse problema era, $10.000. E eu já estava imprimindo o equivalente a algumas centenas de milhares de dólares. Então, o que eu fiz foi garantir que eu tinha 6 números de série diferentes. E isso significava que eu nunca poderia imprimir ou passar mais de 6 notas em qualquer lugar. E isso parecia justo o suficiente. Então é isso. Imagino que você também não pagou o agiota com várias notas falsas de $20 com o mesmo número de série, certo? Então precisava comprar os absorventes e receber o troco. E aí, o esquema dos absorventes funcionou? Você conseguiu juntar os $10.000 que precisava no tempo que precisava? Isso não estava indo rápido o suficiente. E eu percebi que meu prazo estava acabando, eu tinha 30 dias para fazer isso. Minha esposa e as crianças chegaram em casa após o passeio nas montanhas. Ela perguntou: como vão os negócios? Tudo bem, está tudo bem. Sabe, eu menti. Eu disse que as coisas estavam tão boas que queria sair sozinho, talvez passar o fim de semana fora. Vamos até Sun Valley, Idaho. Porque eu pensei, beleza, em Sun Valley, Idaho, quero dizer, vamos lá, é Idaho. Muitas comunidades agrícolas e pessoas assim. Se algo grasna como um pato, anda como um pato, provavelmente é um pato. Achei que Idaho seria uma escolha segura porque não quero gastar muito disso em Utah. Então eu fui para lá. É Ogden. Utah. Pode faltar loja de absorventes, né? Rápido. Quantos absorventes dá para comprar em Ogden? Todos são de Utah? Antes que comecem a te olhar torto. Exatamente. Então eu fui para lá porque pensei, vamos sair desse estado. Se alguém começar a procurar, vai procurar em Idaho. Então fomos para Sun Valley. E minha então esposa, ela acorda cedo, vai dormir cedo por volta das 10 horas. Ela quer ir para a cama.
E eu disse, sabe de uma coisa? Eu quero dar uma passada na feira estadual de Idaho porque parecia um bom lugar para pelo menos tentar. Sim. Os vendedores ambulantes e curiosos, sabe? Aqueles caras que dizem, ei amigo, você parece um esportista. Vem tentar arremessar uma bola de basquete. Penso, isso seria divertido. Posso ganhar algo, mas só tenho uma nota de 20. Tudo bem, posso trocar, consigo fazer isso. Ele recebe todas as notas pequenas, de 1, 5 e 10. Então, ele está procurando uma maneira de se livrar de algumas delas. Por isso, ele aceita de bom grado uma nota de $20. E eu arremessava as bolas e dizia, acho que não sou bom em arremessar a bola na cesta. Eu adoraria ficar e tentar de novo, mas minha namorada está esperando. Preciso ir, você entende? Ninguém quer irritar a namorada. Então, mas você vai até o próximo. Ei, cara, quer vir aqui e arremessar umas bolas, sabe, no lançador automático? E é tipo, vamos lá, sabe? Enfim, é impressionante como você pode lavar muito dinheiro rapidamente, sabe? Pagando $1 por arremesso numa feira estadual. E eu tinha que ficar voltando para o carro para descarregar todo esse dinheiro, esconder debaixo do banco do carro e tudo mais. E eu estava rapidamente acumulando uma boa quantia de dinheiro. Então eu pensei, quero fazer isso de novo. Então eu coloquei um boné e uma jaqueta e voltei lá. E ninguém parecia me reconhecer. Droga. Isso é bem... Ou eles só não ligaram, afinal é só um boné e uma jaqueta, não um disfarce incrível. Não, não é um disfarce incrível. Mas olha, o trabalho deles não é prestar atenção em nada. É só coletar um dinheiro e fazer algum otário jogar uma bola. Então, de qualquer forma, isso funcionou melhor do que qualquer outra coisa. E aí eu comprei uma bolsa de academia e simplesmente enchi ela de dinheiro. E eu percebi, ok, quando a gente voltar para casa, eu tenho meu encontro com Tommy the Shark chegando e eu praticamente já tenho o dinheiro que vou precisar. Entrei em uma cooperativa de crédito e disse, oi, sou o professor da banda da escola. Fizemos um grande evento de lavagem de carros para arrecadar fundos e precisamos de novos uniformes para a banda. Esse é todo o dinheiro da lavagem de carros. Perguntei se podia trocar tudo por notas de 100. Não quero depositar ainda, mas preciso de notas de 100 para comprarmos os uniformes da banda. Todos queriam ajudar o professor da banda do ensino fundamental. Claro. Então, sabe, eu estava mentindo descaradamente só para encobrir meus rastros. E estava funcionando muito bem. Notas, não tem aquele negócio com luz ultravioleta, ou isso não existia naquela época. Notas verdadeiras brilham ou notas verdadeiras não brilham sob a luz UV. Isso é só com notas de $100 ou a partir de 1995. Sabe do que falo? Sim, e isso também valia naquela época. Ok. E eu tive sorte de já ter pesquisado um pouco para saber um pouco sobre isso. Então o que eu fiz foi comprar bronzeador. Bem, antes de tudo, eu misturei bronzeador com um inibidor de UV na tinta à base de óleo, porque, veja só, ambos são à base de óleo. E o bronzeador não afetou a opacidade da tinta, graças a Deus. Mas eu também, só para garantir que estava tudo certo, apliquei uma cobertura total de verniz totalmente fosco sobre as notas depois que foram impressas. E isso eliminou toda a reflexão UV. Então foi incrível porque eu estava morrendo de medo de ser pego. Porque eu não queria ir para a prisão. Eu não queria a humilhação. Eu não queria a humilhação da minha esposa e dos meus filhos, sabe? Então eu estava totalmente focado. Estou tentando evitar problemas agora, pois já tinha meio que ultrapassado esse limite. Sim, muitos podem se perguntar como ninguém notou isso. Mas gravei um episódio com o neurocientista David Eagleman. Talvez já tenha saído ou não quando este episódio for ao ar. Ele me disse isso, e normalmente não dou spoiler dos próximos episódios, mas é tão importante que preciso comentar. Ele me disse que as pessoas simplesmente não estudam a moeda. Elas assumem que é real. Ninguém que recebe dinheiro acha que a nota é falsa. Por isso há verificações como riscar com caneta especial ou usar luz ultravioleta. Se fizerem essas verificações, você já assume que a nota é verdadeira porque já viu centenas iguais naquela semana. Seria tão estranho encontrar uma falsa que você já espera que ela seja verdadeira. Então, mesmo que brilhasse um pouco, você só diria, tanto faz. Enquanto você não olhar para 10 notas com o mesmo número de série em lugares diferentes, ou não for óbvio que são falsas, as pessoas dificilmente perceberão.
Fico curioso, como foi de repente se sentir rico? Isso te fez mais feliz? Aliviou ou aumentou seu estresse pela chance de ser descoberto? Sim, o nível de estresse era realmente intenso. E eu falo sobre isso no livro, onde percebi que estava me tornando alguém completamente diferente de quem eu era antes. E eu tinha que continuar me perguntando, eu gosto dessa nova versão de mim mesmo? Sabe, porque eu lembro de me referir a isso como o fantasma que sempre estava lá me provocando, me perguntando, você gosta dessa nova versão de si mesmo? Porque você está se tornando alguém completamente diferente. Sabe, eu costumava ser pelo menos, sabe, de bom coração, tentava fazer a coisa certa e tudo mais. E agora percebi que sou completamente diferente do cara que minha esposa achou que estava casando. Do cara que eu achava que era. E eu precisava seguir guardando esse fantasma no armário. Mas ele sempre estava lá, saindo das sombras, me provocando, me perguntando, você gosta dessa versão de si mesmo? E a resposta honesta era não muito. Era uma troca, mas eu sentia que estava trocando parte da minha alma e eu não gostava disso. Sim, quero voltar a esse tema, mas fico pensando, ao imprimir todas essas notas, aparecem algumas ruins? Saem notas que não prestam? Ou ficam borradas porque algo aconteceu ou encostei o polegar antes de secar? O que você faz com essas? Imagino que precisa inspecionar cada nota e garantir que estejam boas, certo? Porque é assim que se é pego se houver uma digital em alguma nota ou algo assim. Elas têm que estar perfeitas. Então eu fui conferindo e com um olhar de águia, tudo que parecia minimamente suspeito, eu separava. Porque você está imprimindo isso, sabe, as centenas, então tudo bem. Mas você está absolutamente certo. O que você faz com as notas que não passam no teste? E aconteceu que meus sogros, os pais da minha esposa, tinham um fogão a lenha. Pensei, ótimo, vou levar para lá, pois não queria ir ao mato e alguém vasculhar as cinzas achando que era dinheiro ou algo assim. Então roubo a banco, Então eu fui até a casa dos meus pais, dos meus sogros, coloquei tudo isso no fogão, a lenha deles, acendi um fósforo, me certifiquei de que o fogo estava pegando e fechei a portinha. Mas eu não entendi porque eu nunca tinha tido um fogão a lenha. Havia pequenas chaminés e aberturas para a entrada de oxigênio. Não. Então logo o fogo basicamente se apagou e eles só ficaram fumegando. Entendi. E pelo menos você não incendiou a casa. Pelo menos eu não. Poderia ter sido pior, mas enfim. Isso foi uma das coisas que mais tarde no livro levou ao fim do meu pequeno esquema. Quando meus sogros chegaram em casa e pensaram, que cheiro é esse? Está no meio do verão. Quem estaria mexendo no nosso fogão a lenha? E eles abriram e pensaram, meu Deus, tem dinheiro aqui dentro. Não. De qualquer forma, estava tudo carbonizado demais para ser usado, mas eles não conseguiam imaginar o que estava acontecendo. Não há realmente uma boa forma de se explicar nessa situação. Você teria que inventar uma história muito boa, né? Enganar mesmo. O quê? Não, veja, é dinheiro falso que eu queria me livrar por absolutamente nenhum motivo suspeito. E não chame a polícia. Não tem um jeito bom de fazer isso. Então você acabou pagando o agiota de volta, certo? Certo, com a lavanderia. E como foi isso? Deve ter sido pelo menos um alívio, porque agora você não vai levar uma surra de algum bandido. Certo. E eu apareci naquele pequeno, clube de striptease que ele sempre queria fazer os negócios dele. Eu tinha debaixo do braço uma caixa de charutos que eu tinha conseguido só porque ela cabia certinho essas fileiras de notas de $100. E o pagamento dos juros dele estava em um envelope com o nome dele escrito. Eu deslizei o envelope pela mesa e ele contou o dinheiro. E ele disse, beleza, esses são os juros. Ele perguntou, e a caixa de charutos? Você sabe que não fumo. Eu disse, eu não achei que você ia querer que eu andasse por aí com tanto dinheiro assim. E eu abri a caixa e ele pôde ver que estava cheia de notas. Então eu fechei a tampa e ele só disse para mim, você é gente boa, Swain. E ele colocou as notas onde pudesse guardá-las. E eu percebi que ele passou a me respeitar mais porque tinha ouvido por aí que o meu grande projeto tinha dado errado.
E ele estava se perguntando, como é que você vai me pagar de volta? Então ele pensou, tá, será que ele vai ficar pagando só os juros para o resto da vida? Ou como é que isso vai funcionar? Enfim, acho que isso fez com que eu ganhasse um certo respeito e confiança dele. Você parou de imprimir dinheiro e viveram felizes para sempre, mas não estamos aqui por isso. Por quanto tempo você continuou imprimindo dinheiro? Você seguiu imprimindo depois, certo? Eu continuei imprimindo. E tem um lado meu que é muito empático. E o cara de quem comprei a prensa era um cara ótimo. E ele era péssimo nos negócios, mas um cara realmente decente. E ele tinha alguns problemas financeiros. Ele tinha me vendido a prensa para arrumar emprego, mas não ganhava como antes com seu próprio negócio. E ele estava atrasado com as prestações da casa. Tinha medo de que fosse ser retomada pelo banco. E eu disse, olha, talvez eu tenha algo que possa te ajudar. Isso me tirou de uma enrascada. Vamos fazer de graça, expliquei para ele. A esposa dele disse, não podemos fazer isso. Mas acho que eles foram para casa, conversaram sobre isso e pensaram durante a noite, porque no dia seguinte ele me ligou e disse, obrigado por me convidar. Você pode fazer isso só para eu conseguir quitar minha casa? Eu disse, sim, vamos fazer. Então, de qualquer forma, eu disse, vamos apenas jurar um ao outro. Eu não te conheço, você não me conhece. Você segue o seu caminho, eu sigo o meu caminho, e vamos torcer por um final feliz. Em vez de ir para algum lugar isolado como Idaho, ele foi para Las Vegas, onde as pessoas entendem de dinheiro e isso é muito sério para elas. E eles já viram todo tipo de gangster suspeito, máfia e criminosos passando por lá com notas falsas, cheques falsos e tudo falso. Exatamente. E ele não era um apostador, ele não ia aos cassinos. Ele ia para os pequenos centros comerciais. Ele e a esposa dele, sabe? E ela sempre atrás dele. Ele pegava um pacote de chiclete. Ela comprava protetor labial e cada um pagava uma nota de $20. E isso chamou a atenção de um segurança no shopping. E ele disse, tá vendo aquele casal? Eles foram a todas as lojas fazendo pequenas compras. Aposto que estão passando cheques sem fundo para cobrir dívidas de jogo. Passar cheque sem fundo? Tipo, emitir cheque sem ter saldo na conta? Emitir cheque sem fundo para conseguir dinheiro, como preencher um de $50, por exemplo. Então ele ficou curioso e foi em cada um dos lugares e perguntou, ei, aquele casal que esteve aqui, eles pagaram a compra com cheque? Não, me deram dinheiro em espécie, sério? E então ele continuou e pensou, eu reconheço esse comportamento, é um comportamento anormal. Bem, esse cara, ele era meio simples e pensou, bom, funcionou tão bem da última vez, vamos só fazer a mesma coisa. E eles foram para o mesmo lugar. E lá está o segurança dizendo, aí estão eles, aí estão eles. O que está acontecendo? E isso chamou a atenção dele. Agora a curiosidade o consumia por dentro. Ele pensou, o que eles estão fazendo? Comprando os mesmos pequenos itens. Então ele disse, de qualquer forma, ele entrou e falou, posso comprar essa nota de você? E enquanto ele descia, ele olhou para ele e bingo, encontrou números de série duplicados. Então ele chamou o serviço secreto. Eles perguntaram, consegue reconhecer? Ele respondeu, confie, eles voltam no próximo fim de semana. Vem aqui sempre. Eles fazem a mesma coisa, no mesmo lugar. Eu vou identificá-los. Eu aviso vocês. Então, o serviço secreto apareceu no fim de semana seguinte e o pegou. Uau. Uau, e nossa. Então, nesse ponto, eles te entregam imediatamente porque estão com medo, de certa forma compreensível. E aí, o que acontece? Imagino que eles acabam batendo na sua porta. Sim, bem, e ele tentou não me entregar, mas foi, sabe, o serviço secreto é tão minucioso. E, sabe, de qualquer forma, eles pelo menos rastrearam até mim. Eu sou o cara que é dono da gráfica. E eu estava fora da cidade. Eu ainda estava em Idaho gastando mais dinheiro porque eu adoro ir para Idaho. E de qualquer forma, o serviço secreto tinha entrevistado meus sogros e eles disseram, sabe, isso explica muita coisa, porque encontramos um monte de notas queimadas no nosso fogão a lenha. Então, sabe, nesse ponto eu não tinha como mentir para sair dessa. Não existe um álibi grande o suficiente. Então tive que confessar. Falei, vocês pegaram o cara certo.
E também o outro sujeito e a esposa dele, não vou citar nomes. Eles eram cúmplices, mas eu sou o cara que vocês querem, então pelo menos eu me entreguei. Era hora de me entregar pacificamente. Eu imagino que eles pensaram, tá bom, cadê o Sindicato Internacional do Crime Organizado que está te ajudando a fazer isso, né? Porque é impressionante que você tenha impresso todas essas notas, elas têm essa qualidade, passam no teste UV, elas têm o pó de diamante nelas. Quero dizer, não parece algo que você faz na sua garagem ou na sua gráfica, é isso mesmo. Essas não foram impressas pelo seu tio no porão. O que aconteceu aqui? O agente do serviço secreto que estava no comando, o nome dele era Roger Rodak, um verdadeiro cavalheiro, também mórmon, e eu pedi desculpas a ele por ser um fracasso em representar a fé a qual nós dois pertencíamos. Mas ele ficou intrigado com tudo aquilo. E ele me fez uma centena de perguntas, 50 das quais ele já sabia a resposta. Ele me puxou de lado e disse, preciso te contar, em outras circunstâncias seríamos grandes amigos. Ele disse, uma coisa que eu respeito, você nunca mentiu para mim. Ele disse, eu te fiz tantas perguntas. E eu disse, bom, sabe de uma coisa? Nesse ponto, qual seria o sentido de mentir para você, sabe? Eu sou culpado. Ele disse que respeitou você por não mentir. E então, de qualquer forma, ele meio que entendeu, certo, aqui está um cara. Ele é um cara criativo. Ele estava encurralado. Ele fez algo de um jeito bem fora do convencional. E eu meio que consigo entender isso. E então nós realmente nos tornamos muito amigáveis um com o outro. E mais tarde ele meio que veio em meu auxílio de uma forma significativa quando enfrentei um juiz federal. Eu definitivamente posso imaginar que seria muito tentador tentar amenizar a sua participação em algo assim. Mas você está certo. Não existe um álibi grande o suficiente. E o serviço secreto é muito minucioso. Você mencionou que eles encontraram impressões do polegar nas bordas das notas que você tentou queimar porque eles vasculharam as cinzas no lixo e coisas assim com uma pinça, o que deve ter sido um dia ou uma semana bem longa para aquele agente. Pinça, meu Deus, dá para imaginar? Eu peguei um canto de uma nota e essa nota só estava impressa de um lado porque você a descartou e ele disse que tinha sua impressão do polegar nela, sabe? Meu Deus. E tão incriminador. E era incriminador. E foi quase catártico poder simplesmente confessar e dizer, quero dizer, acabou. Mas então, você já pegou o cara e o que você vai fazer comigo, só Deus sabe. Você sabe quanto dinheiro falso dos Estados Unidos está em circulação? Você tem alguma ideia? Porque eu posso imaginar que é muito. Acredito que você está certo, mas não sei quais são esses números. Mas isso levanta a questão, não levanta? Eu estava apenas focado em tentar me livrar do meu estoque. Então, mas eu não faço ideia de quão disseminado isso é. Sabe de uma coisa? Vou pesquisar já. Pelo visto, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos estima de 70 a 200 milhões em notas falsas em circulação nos Estados Unidos. Isso equivale a uma nota falsa a cada 10 mil verdadeiras. Não sei se é mais ou menos do que eu pensava, mas acho que é menos do que imaginava. 70 milhões. De certa forma, isso não parece tanto assim, mas acho que é no fim das contas. No país todo, mas ainda assim é muito dinheiro circulando por aí que provavelmente a gente recebe e repassa, né? Nós mesmos. É muito disso, quero dizer, isso é internacional também, porque lembre-se, a Coreia do Norte está fabricando esses... O Irã estava ou está fabricando esses, então provavelmente essa deve ser a maior parte. Mesmo assim, uau, isso é loucura. Você usou o dinheiro falso para algo bom? Sei que sim, você é uma boa pessoa, não é? Não seria apenas para brincar em jogos de carnaval e comprar absorventes? Seria muito tentador fazer boas ações com esse dinheiro. Se você tivesse um bug de dinheiro infinito, ajudar outras pessoas seria uma das coisas mais divertidas. Isso foi muito perspicaz da sua parte. E sim, eu me lembro de um dia em que eu estava andando por um pequeno shopping em Idaho e havia uma senhora hispânica e ela estava com sua filhinha de 3 anos enquanto limpava as janelas dessas lojinhas. E eu pensei, coitada dessa senhora, ela está aqui se esforçando tanto, não pode pagar uma babá. E então, eu me lembro de, na época, jogar uma das notas no chão perto dos pés dela, pensando que ela veria, mas ela estava tão focada em garantir que não ficassem marcas nas janelas. E eu disse, com licença, senhora, eu disse, perdone-me, sabe?
E eu apontei para ela e disse, você deixou cair aquilo. E ela olhou para aquilo. Ela disse, não, é meu. E eu pensei, vamos lá, sabe, leva isso. Eu disse, não, tenho certeza que é seu. Você pisou nele. Sabe, você deve ter deixado cair, então por favor pegue, é seu. E ela ficou incrivelmente grata, como se de alguma forma o maná do céu tivesse acabado de cair para abençoar um pouco a vida dela. Sabe, uns $20 a mais. Mas é isso que você faz, você procura maneiras de ajudar alguém, tipo um mendigo na rua, qualquer pessoa. Ei, $20 vão fazer uma grande diferença no seu dia, e havia muita alegria nisso. Isso foi muito perspicaz. Tenho que dizer, você é muito imaginativo ao perguntar. É muito bom na arte do interrogatório. Acho que é assim que se diz. Obrigado. Em outra vida, talvez eu fosse um agente do serviço secreto te prendendo. Sem dúvida. Sem dúvida. Fale sobre o motorista de táxi mexicano. Esse é outro uso divertido do dinheiro. Acabou que eu e Tommy DeShark, depois que eu paguei ele, continuamos em contato, e eu vi um lado diferente dele do que eu tinha visto antes. Não só um cara rude e ameaçador, mas eu vi o lado humano dele. E ele e eu nos tornamos relativamente próximos. E um dia ele me ligou. Ele disse, Russ, estou com alguns problemas de saúde. E eu não sei o quão sério é, mas quero sair, sabe, explorar. Ele disse, quero ir para Mazatlán. Você fala espanhol muito bem. Vamos juntos para Mazatlán. E eu disse, claro, Tommy, eu adoraria, sabe? Conversei com minha esposa para garantir que ela concordava. Mas eu disse, olha, eu falei, como eu falo espanhol muito bem, você se importaria se eu tivesse essa experiência? Só os caras, só... E ela disse, olha, você trabalhou duro. Ela disse, não, pode ir. Isso foi antes da prisão dele, caso alguém esteja se perguntando. Isso foi antes da prisão. Pensei, posso pegar algumas notas e talvez passá-las no México. Então, beleza, Tommy, vamos lá. E Tommy e eu temos gostos diferentes no que diz respeito ao que fazemos, sabe? Eu gosto de explorar as nuances culturais. E eu não queria ir a bares. Eu não queria, sabe? Eu ainda não bebia. Eu não fazia nada disso. Então eu fingi uma dor de cabeça. Nós fomos a um barzinho e eu disse, ei, você se importa se eu te deixar aqui para você se divertir? Mas eu disse, eu só vou voltar para o hotel. Porque o que eu queria mesmo era sair. Eu queria me misturar com as pessoas, sabe? Ver como eu me virava com o espanhol. E, sabe, são esses pequenos, sabe, relações breves e isoladas que você lembra quando você faz amizade com alguém. Então eu entrei no primeiro táxi que encontrei e era um cara jovem. O nome dele era Marco. Então comecei a conversar. Marco, como vai? Há quanto tempo faz isso? É casado? Tem família? Sim, sou casado. Eu perguntei, você tem filhos? Ele disse, estou esperando um. Um pequeno, sabe? Um garotinho, um menino. Eu disse, que bom para você. Perguntei, para quando ele está previsto? Ele disse, na verdade, é para hoje à noite. Eu disse, hoje à noite? Eu disse, o que você está fazendo aqui? Ele falou, bom, ela está no hospital, mas os pais dela estão lá. Eu disse, Marco, sabe de uma coisa? Eu disse, você vai ficar com 100 aliança no dedo pensando desse jeito que você está pensando agora. Esse é o maior momento da sua vida, ver seu primogênito nascer. Perguntei quanto ganhava. Ele disse que precisava trabalhar e não podia tirar uma noite de folga. Falei que ele devia ir. Perguntei quanto ganhava por noite. Ele respondeu $30. Disse, ok, aqui estão seus $30, está resolvido. Pensei que era o mínimo que podia fazer para ajudar um jovem a estar presente no nascimento do seu primogênito e com sua esposa nesse momento especial. E ele disse, não, isso não vai cobrir, porque ele disse, eu tenho que fazer $200 em uma noite. E eu pensei, tudo bem. Então talvez alguns dessas notas falsas de $20, pelo menos 6 deles, ajudariam, sabe? Porque eu simplesmente fiquei com pena desse cara. Eu disse, ok, agora vou assumir. Ligue para seu chefe, faça o que precisar. Se precisar fingir estar doente, só me leva ao hospital, onde sua esposa está dando à luz, e reza para não se atrasar. Ele disse, sério? Eu respondi, é. Ele falou, legal da sua parte. Perguntou, o que vai fazer? Respondi, pegar outro táxi. Estou bem. Ele disse, não. Ele falou, olha, você me fez pensar direito. Sobe lá e conhece minha esposa. E eu pensei, tudo bem, agora esse é o tipo de experiência cultural que você quer ter. Sabe, você teria feito a mesma coisa, Jordan.
Eu disse que adoraria conhecer sua esposa. Subimos as escadas. Trabalho é... Sério? Quem é esse estranho? Não, obrigado, que engraçado. Enquanto caminhávamos pelo corredor, os olhos dela se iluminaram ao nos ver chegando, pois a porta estava aberta e ela estava na cama. E ela disse, Marco, de alguma forma eu sabia que você viria. E os pais dela estavam lá, olhando para ele com uma expressão muito, muito séria, dizendo, ainda bem que você veio, sabe? Ele se virou e, bem baixinho, articulou em silêncio para mim, graças. Sabe, só assenti com a cabeça. Entrei, cumprimentei os sogros, conheci a esposa adorável e disse, sou apenas um amigo do Marcos. Eu queria ter certeza de que ele conseguiria conciliar tudo e ajudá-lo para que ele pudesse estar aqui nessa noite especial. Isso fez muita diferença. Então ele disse, deixa eu acompanhar meu amigo americano até a porta. E foi comigo pelo corredor. E ele disse, ei, você causou uma impressão enorme. Eu tinha amigos hispânicos em Utah que não conseguiam pronunciar Russ, então me chamavam de Rox, que era mais fácil de dizer. Enfim, eu tinha compartilhado isso com ele e ele disse, eu gosto disso. Ele disse, quero que você saiba que vou apelidar meu filhinho de Pequeno Rock, em homenagem a um amigo americano que me ajudou hoje à noite a trazê-lo ao mundo. E isso foi muito importante. Foi bem divertido. Era exatamente a experiência que eu procurava. Nunca esqueci disso. E provavelmente ele também não. Esse deve ter sido, tem que ser o melhor e mais divertido uso do dinheiro tirando escapar de levar um tiro no joelho de um gangster. Certo. É. Uau. Isso é tão... Ok. O serviço secreto te pega. Você é preso. O agente se impressiona por você não ter mentido, mas isso não te tira da cadeia nem dos problemas. Não. Com certeza também teve consequências com a família. Sua esposa deve ter ficado... Nem sei se zangada é suficiente aqui, certo? Acho que ela deve ter ficado chocada e devastada. Porque agora há uma grande quebra de confiança. Certo. Quem é você? Sabe, você me disse que os negócios iam muito bem. Você me disse que estava tudo bem. Nada está bem. Nada na nossa vida está bem agora. E eu nem sei quem você é. E uma vez que a confiança se vai, eu pude ver o amor sumindo dos olhos dela. Eu sabia que não tinha como consertar isso. Ela ficou comigo para me ajudar a enfrentar tudo aquilo, tribunais e tudo mais. O que mais poderíamos fazer? Eu contratei um advogado barato e ele não era bom. Ele era tudo menos isso. Ele não colocou o coração e a alma dele nisso. Mas, curiosamente, Roger Hodak, o agente do serviço secreto, estava lá no tribunal no dia em que eu tive que ir diante do juiz. E o promotor fez um trabalho muito, muito convincente. Ele disse, a qualidade dessas cédulas é uma prova da intenção criminosa dele de fraudar o governo, de enganar o povo americano. Ele teria feito isso. Ele teria ampliado o esquema. Sabe, ele teve sorte de ser pego, mas deve ser punido com todo o rigor da lei. E enquanto ele apresentava seus argumentos sobre o quanto havia de intenção criminosa, Roger Hodak, o agente do serviço secreto, levantou a mão e disse, eu me oponho a isso, meritíssimo. E ele disse, você está se opondo à acusação. Ele respondeu, sim, estou. Ele disse, mas você está do nosso lado e do lado dele. Você está do outro lado. Você sabe, ele disse, sim, ele disse. O que ele está dizendo é que isso prova intenção criminosa. Ele respondeu, eu argumento que isso prova intenção criativa. Existe uma grande diferença. E é por isso que eu disse que a essência da criatividade e da criminalidade é que tudo se baseia nisso. Sim, fugir você sabe, da certeza. Você sabe, então, de qualquer forma, ele disse que isso mostra a intenção criativa. E ele diz, passei pelo menos 100 horas interrogando, entrevistando, questionando esse cavalheiro, e ele diz, prefiro ver o juiz dizendo, bem, foi você quem o trouxe ao meu tribunal. E ele disse, sim, ele diz, sabe, passei 20 anos perseguindo bandidos. Você acaba tendo uma noção de quem é uma boa pessoa e de quem é só alguém que se perdeu no caminho. E ele diz, eu afirmo que esse cara não é uma ameaça. E ele pergunta, e se você desse a ele 7 anos de condicional, como na Bíblia? E o juiz diz, sabe de uma coisa? Você o conhece melhor que eu ou o promotor. Ele diz, por mim, tudo bem. E ele disse,
7 anos de liberdade condicional com o entendimento de que você tem que reembolsar o governo por todas as cédulas que você gastou. Nossa, e eu disse, tudo bem se isso me mantiver fora da cadeia, é claro. E eu falei, mas você vai precisar me colocar em um parcelamento porque, sabe, as coisas ficaram complicadas de novo. E ele disse, o pessoal do serviço secreto é muito habilidoso em recolher as cédulas. Eles sabem onde procurar. Você tem que comprar de volta deles enquanto eles, sabe, recolhem essas cédulas. E eu disse, tudo bem. Até agora, eu ainda não precisei comprar nenhuma delas de volta. Uau! Então, depois de 40 anos, duvido que ainda exista alguma. Então, isso é meio legal. Com certeza eles detectaram e destruíram como fazem com outras notas falsas. Eles documentaram e destruíram, e isso não voltou para a mesa do agente da liberdade condicional com quem você estava lidando. É isso, você teve muita sorte mesmo. Sim, de fato. Deve ter tido algum anjo olhando por mim e sou grato por isso. Mas o pior de tudo foi, na verdade, ou melhor, o pior castigo foi que eu presumo que o relacionamento com sua esposa se deteriorou como resultado. Correto. E então nós nos separamos e depois ela se divorciou de mim, o que foi a coisa certa a se fazer. E quanto a... Seus filhos? Quero dizer, seus filhos não se divorciaram de você. Não é isso que eu quero dizer. Mas com certeza, como você explica para eles quantos anos eles tinham? Como você explica para eles o que aconteceu? Sim, na época eles tinham uns 12, 13 anos e foi realmente difícil. Então tentamos amenizar o impacto o máximo que pudemos, mas nós não nos separamos imediatamente. Mas de qualquer forma, eles entenderam. E o mais legal é que minha ex-esposa lidou com isso de forma tão bonita. Ela continuou cordial, ela continuou respeitosa, nós continuamos em contato. E mesmo depois que nos divorciamos, sabe, ainda nos considerávamos uma família. Já estávamos divorciados há um tempo e ela conheceu uma pessoa incrível que, por mais estranho que pareça, depois virou meu melhor amigo também, além de ser o dela, o que é uma loucura. E isso é tão... E realmente acabou sendo algo lindo, porque, sabe, ele cuidou tão bem dela e fez questão de que eu voltasse a ser uma parte integral do círculo familiar. Ele disse que o círculo familiar só aumentou, o círculo de família e amigos. E agora os dois são grandes amigos. E eu acho que tudo aconteceu exatamente como os céus quiseram que fosse. Ele é um grande amigo. Um ótimo companheiro, um companheiro melhor para minha ex-esposa do que eu poderia ter sido. Meus filhos e netos o amam, e eles sabem do meu carinho por ele. Então se sentem livres para amá-lo, porque assim não há competição, o que é realmente uma maneira bonita de viver a vida. E por isso sou grato. E você o convenceu a te trazer ao estúdio hoje, o que é legal. É exatamente isso. E eu vou convencer ele a me pagar o almoço porque eu esqueci minha carteira. Tem uma piada aí sobre pagar com uma nota de $20, mas eu não sou rápido o suficiente para pensar nela na hora. Cara, é uma história tão interessante e você teve muita sorte. Eu simplesmente não consigo superar isso. Mas estou curioso. Você disse que anos depois, esse policial entrou e talvez te testou. Conta pra gente sobre isso, porque eu ainda estou tentando entender essa história. Sim, isso foi loucura. Eu ainda tinha, sabe, o pessoal do serviço secreto. Depois que me liberaram, eu ainda estava livre para voltar ao meu estúdio de design e eu estava trabalhando. E um dia, um cavalheiro entrou, se apresentou e disse: "Eu acompanhei seu caso de perto." Ele disse: "O problema foi que suas notas eram impecáveis, mas você tinha o parceiro errado. Você não tinha parceiro. Você não tinha..." Ele disse: "Eu sou um policial de Vegas e foi lá que eu descobri e aprendi sobre essas coisas." E ele disse: "Mas às vezes os policiais são, as personalidades são, sabe, você atua dos dois lados." E ele disse: "Acho que eu poderia ser um ótimo parceiro se você fizer de novo. Me mostra como você fez. Sabe, você tem as impressoras, tem tudo. Vamos fazer de novo." E eu disse: "Sabe de uma coisa? Passei pelo momento mais estressante da minha vida. Nunca mais quero passar por isso. Quero esquecer. E eu vou te convidar. Eu vou te mostrar a porta." Certo. E eu não caí nessa. Eu nunca soube se ele era um infiltrado ou se era real. Nunca saberei, mas fico feliz por não ter sido tentado.
Ele provavelmente saiu, entrou no carro do agente do serviço secreto e disse: "Você tomou a decisão certa, mandou eu cair fora." Talvez sim. Espero que tenha sido isso. Mas quanto tempo... Depois do julgamento foi isso? Foi anos depois, meses depois? Não, isso foi meses depois. Isso foi alguns meses depois. Ok. Uau. De volta ao trabalho duro. E eu estava correndo para tentar salvar meu negócio, meu casamento, o que eu pudesse fazer. Mas e a igreja? Eles ficaram sabendo disso? E o que acontece com a igreja quando coisas assim acontecem? Sim, as regras deles são que você tem que obedecer às leis do país. E eu não estava obedecendo aos princípios da igreja. Então eles fizeram o próprio julgamento deles. E eu fui excomungado, afastado da igreja. Então eu fiquei afastado e mantive distância porque eu era uma vergonha para eles. Mas depois, com o tempo, eu quis voltar a participar das atividades da igreja e hoje em dia eu sou mais reservado sobre minha ligação com a igreja do que jamais fui, provavelmente por esse motivo. Mas, de qualquer forma, eventualmente, com o tempo, eles me deixaram voltar para o grupo, então está tudo bem. Interessante. Você também ficou em período de prova na igreja também? Sim, exatamente. Sim. E eles garantem que você aprendeu a lição e que não vai voltar a errar, porque eles não podem deixar isso manchar a reputação deles. E com razão. Eu também não gostaria. Então, como eu disse, sou muito reservado sobre meu envolvimento com a igreja e tudo mais, muito mais do que eu era antes. Mas sou grato nunca consegui me livrar totalmente da minha identidade mórmon. Enquanto encerramos aqui, estou muito curioso sobre isso. Parece que seu antigo diretor lhe deu a chance de forjar uma última coisa. Sim, fico muito feliz que você tenha feito essa pergunta. Anos depois, isso foi 25 anos depois que me formei no ensino médio, alguém bateu na porta. Eu abri a porta. Era meu ex-diretor do ensino médio. Fiquei chocado, disse, "Diretor Snow." Ele me olhou e falou, "Rusty Swain." Era como meus amigos me chamavam naquela época. Eu disse, "Ainda estou encrencado, diretor Snow?" Ele disse, "Rusty, pelo que vejo você sempre esteve encrencado. Viu esses poucos fios de cabelo grisalho? Você os deixou grisalhos com todas as suas travessuras no ensino médio. Mas eu trouxe boas notícias para você, Rusty." Eu disse, "O que é?" Ele disse, "Eu trouxe uma oportunidade para você se redimir de todas aquelas travessuras." Eu disse, "Bom, por favor, entre, sente-se, me diga como posso fazer isso." E juntos nós bolamos um pequeno esquema para o qual ele precisava de um falsificador. Antes de ser diretor, ele era o treinador da New Ogden High School, uma escola de altíssimo nível em Ogden, Utah. Primeira escola de ensino médio de $1 milhão já construída deste lado do rio Mississippi. E era elegante em sua arquitetura Art Deco. E de qualquer forma, ele era campeão estadual como quarterback do time de futebol americano na faculdade. E ele recebeu uma oferta de emprego para ser o treinador principal na New Ogden High School. E ele instigou uma rivalidade entre a escola de ensino médio de Ogden e outra escola de ensino médio. Ela se chamava Weber High. E como troféu, ele encontrou esse jarro de barro, mandou pintar letras nele, enfeitou e criou a arte nele que dizia "Campeão do pequeno jarro marrom." E esse era o troféu que era passado todo ano para o vencedor. E ele disse, "Depois que me aposentei, porque começaram a acontecer brigas na escola, cancelamos essa competição." Sempre me perguntei, o que aconteceu com meu troféu? E ninguém parecia saber para onde ele foi. Então eu perguntava para ex-alunos, ex-professores, alguém sabe para onde foi aquele troféu? E de qualquer forma, finalmente um zelador veio até ele e disse, "Acho que está em uma caixa no porão, em uma sala de armazenamento da biblioteca do condado de Weber." Ele pediu permissão para vasculhar as caixas e, após muita busca, finalmente encontrou o que procurava. Lágrimas brotaram em seus olhos, ele se emocionou. "Isso faz parte da minha história e quero que fique permanentemente na vitrine de troféus da Ogden High School." E mal tinha sido colocado lá, dado um lugar de honra, o treinador da Weber High disse,
Acho que isso deveria estar na nossa vitrine de troféus, porque ganhamos mais jogos do que vocês. Bem, ele ficou ofendido. Ele ficou realmente ofendido com isso porque era sua criação. Era dele, sua homenagem ao próprio legado. Então ele disse, Rusty, eu tenho que dar algo para ele. Então aqui está o troféu e eu quero que você faça um idêntico. Eu disse, então estou perdoado? Ele, você está perdoado. E foi assim, nos divertimos muito e criamos um laço por causa dessa pequena travessura divertida que fizemos com o treinador da Weber High School. E ele, sabe, entregou para ele e disse, ei, dê a isso um lugar de honra. Enquanto o troféu verdadeiro, ele construiu uma vitrine especial para ele e está na sala dos professores, onde só a administração pode aproveitar e ver, mas está em seu devido lugar na Ogden High School. Prometi não contar ou divulgar isso enquanto ele estivesse vivo. Como faleceu alguns anos depois, agora posso falar sobre o assunto. Isso é engraçado. Se a Weaver High School ainda existe com esse nome, há um jarro lá que todos acham ser deles. Ganhamos todos aqueles campeonatos contra a Ogden. E é só algo que você fez na sua garagem. Sim, exatamente isso. Desde então, perguntaram se eu quis fazer 2 e ficar com o verdadeiro. Eu disse que não faria isso. Não vale a pena fazer isso. E também, isso era finalmente você caindo nas graças daquele diretor que pegava no seu pé há décadas. E acabando por nos tornar bons amigos no meio de tudo isso, durante tudo isso. Foi ótimo. Obrigado, Russ Swain. Você conta ótimas histórias. É uma das coisas que eu adoro nisso, quando você conversa com um cara da máfia ou um criminoso, sabe? Eles têm aquele jeitinho, aquele ar meio criminoso. Você simplesmente não tem isso. Você tem esse jeito de cara mormon. Eu fiz uma nota de $20, pintei um selo postal e o serviço secreto me prendeu. Eles descobriram e o jeito que você conta as histórias é engraçado por ser tão despretensioso. Acho que esse pode ser um motivo pelo qual você se safou tanto tempo, pois todos pensavam, ele não é um falsificador. Próximo. Isso é muito gentil da sua parte. Eu agradeço, muito obrigado. Foi um prazer.